Estamos aqui na Vivo Telefônica, pro ato do Marco Civil. E vamos, tem um monte de gente legal para pegar umas falas aqui para explicar o Marco Civil para a galera. Para introduzir aqui, dá para dizer que o Marco Civil é um projeto de lei que está para ser votado no Congresso agora. E os inimigos, os principais inimigos são as empresas de telecomunicação, dentre elas a Vivo, a TIM, a Telefônica, a NET, a Vivo e a Telefônica, que são a mesma coisa hoje em dia. Parece que a Vivo comprou a TIM lá na Itália, então vai se fundir também com a TIM. Então é um grande monopólio que representa o setor das empresas de telecomunicação. Então a gente escolheu vir aqui na sede da Vivo, aqui em São Paulo, simbolicamente representando esse nosso primeiro ato, para que se aprove o Marco Civil sem interferência das empresas de telecom. Isso aí, galera. Mídia Ninja pela internet livre, Marco Civil já. A Vivo Telefônica, que é a empresa que a gente está aqui na frente, e as outras operadoras de telefonia não querem o Marco Civil, porque o Marco Civil justamente define a comunicação como um direito na internet. E elas querem que a comunicação continue sendo apenas um objeto de negócio comercial. E possam manipular os dados e possam trabalhar a internet segundo seus interesses privados e não segundo os interesses públicos. E é por isso que elas têm bloqueado até hoje a votação do Marco Civil e operam para que o texto seja diferente do que aquilo que a sociedade civil defende para garantia de direitos. A internet, a gente vê que na maioria do mundo ela não é muito bem regulada, entende? Qual que é a importância de se estar fazendo isso nesse momento aqui no Brasil, um momento pelo qual a gente sofreu espionagem, a Petrobras, a presidente Dilma e outros sofreram? Qual a importância de marcar esse ponto, marcar esse momento? Justamente, a internet ainda não tem regulação muito concreta em nenhuma parte do mundo. O Brasil, com o Marco Civil, vai estar sendo um dos pioneiros a colocar esse debate para o mundo. É importante a gente fazer essa disputa nesse momento, definir essas regras nesse momento, porque senão vai acontecer com a internet o mesmo que aconteceu com o rádio e com a televisão no Brasil. Ela vai ser um meio de comunicação extremamente concentrado, onde pouquíssimos conglomerados econômicos vão ter o controle sobre a comunicação que é feita na rede. Então, se a gente não definir as regras, os princípios e não defender esses direitos nesse momento, onde o jogo está sendo jogado e onde as regras estão sendo definidas, depois vai ser tarde demais para a gente correr atrás dos direitos dos cidadãos na internet. Então, essa é a importância do Marco Civil. Ela é uma lei pioneira no mundo de regulamentação da internet e de defesa de direitos. Fabrício, você explicaria o Marco Civil aqui pra gente? O projeto do Marco Civil, falando brevemente, inicialmente ele começou com cyberativistas, a galera dos pequenos rolês, digamos assim, a galera das militâncias, feministas, a galera do software livre, que começou esse corre ainda em 2009, porque em 2009 você tinha já começando a dar indícios de que poderia sair a Lei Azeredo, que é a PL 8499, que a gente carinhosamente chamou de AI-5 digital, que ele praticamente cria um Big Brother dentro da rede. E do lado de fora, em 2009, você tinha a galera pipocando acta, sopa, pipa. Então a galera resolveu se antecipar e fazer uma lei defensiva, para evitar que leis abusivas simplesmente chegassem e derrubassem a liberdade da internet, como a internet que a gente tem no Brasil, como a gente vê hoje, né? As pessoas não têm essa noção, elas acreditam, a minha internet é livre. Porra, beleza, velho. Mas tem alguma lei, alguma carta de intenções, alguma constituição que impeça que impeça, por exemplo, uma empresa como a Vivo simplesmente hierarquizar o conteúdo. Velho, esse cara pagou mais, esse cara não pagou, então o vídeo dele vai ficar lá nos confins da internet. Essa questão da hierarquização do conteúdo é um dos pontos mais importantes, a chamada neutralidade da rede, né? Neutralidade da rede é um princípio de quem mexe com os cabos e fios de conexão não pode interferir no conteúdo. Uma metáfora muito legal que eu acho é que como se as empresas de energia como a Light decidissem o que você pode usar da energia, tá ligado? Porra, é bem isso mesmo. É uma metáfora assim que eu acho que funciona. É bem isso mesmo. As pessoas sabem. É como se a Light pudesse decidir como é que você vai usar a energia. Você
só vai poder usar pra geladeira. Pra geladeira, Não, mas... ar-condicionado não, só geladeira. Só geladeira. Seu plano só cobre geladeira. Só cobre geladeira. Pra você conseguir um ar-condicionado, você tem que pagar muito mais. Isso, você tem que usar o plano Plus Mega Blaster da Light pra mesmo poder... Mas só um assim- minuto. Mas já não é assim. Se você usa mais energia, você gasta mais dinheiro. É, mas a questão não é usar mais energia, é com o quê? Exato. Não é a quantidade de energia que você usa, é pra quê? É poder escolher com o que você quer usar. Não é a quantidade, por exemplo, no caso da internet, não é a quantidade de banda que você usa. É, no caso, com que aplicativos você poderia usar. É, Que sites você poderia visitar, que navegador você deveria usar, que site de busca seria o mais recomendável. Olha, parceiro comercial. De repente a Vivo vai e inventa de fechar uma parceria com o Yahoo. Velho, você não vai poder mais usar o Google, porque se você tiver Vivo Speed, tipo, já era o Google, só pode usar Yahoo. Se você quiser usar o Yahoo, você vai ter que pagar um outro plano. Imagine que loucura isso, cara. Jogo sujo das telas, o jogo dos lobistas. Contra o jogo sujo das teles e dos lobistas. Cara, os caras liberaram nada mais, nada menos, segundo acho que a revista Isto É, 30 milhões para diversos partidos para pagar campanha de político. Com que interesse, né? Com que interesse será? Aí as pessoas se perguntam por que a Anatel não faz nada quando a Vivo, por exemplo, é a campeã de queixas no Procon. A campeã nacional já vai ser bicampeã esse ano, 2013, né? Parabéns à Vivo. Parabéns ao time da Vivo, marcando vários golaços. Falta de respeito. De falta de respeito. Seja contra o cidadão, contra o consumidor, qualquer um que tenha a chance de trombar com a Vivo no caminho. O Marco Civil vai passar, o problema é com que texto. É, porque se eles deram essa grana toda para os partidos, eles têm os braços deles dentro do governo para alterar o texto e descaracterizar as demandas da sociedade civil e dessa forma passar um monte de coisa que infringe diretamente o texto original. E o texto original ela preza por 3 coisas fundamentais, cara, que é a liberdade, a sua possibilidade de compartilhar arquivos, informações, fazer contra-informação. Quando a grande mídia chega, vai e coloca informação que você sabe que é equivocada, você tem a chance de colar um vídeo e desmentir, que foi o que mais aconteceu durante o mês de junho, de chegar o Arnaldo Jabor falar uma pá de bosta e simplesmente o pessoal chega lá e desmentir com os vídeos. Por exemplo, aquele vídeo que mostrou o PM quebrando a própria viatura, aquilo foi sensacional. Liberdade de expressão, liberdade de compartilhar arquivos, liberdade de compartilhar informações. Essa é uma das coisas que a gente não abre mão em nenhuma negociata lá na Câmara, nem na Câmara, nem no Senado, nem da Presidência da República, a gente não abre mão disso. Outra coisa é a questão da neutralidade da rede. Neutralidade da rede é o princípio, cara, de quem mexe com os cabos e fibras de conexão não pode mexer no conteúdo. O conteúdo é produzido pelos internautas. O outro é o princípio da privacidade. Eu não preciso de um Big Brother me acompanhando, cara. E Não. vem aquela conversinha E é mole. muito perigoso, na real, é muito perigoso para a sociedade civil. É um caminho para criminalizar a militância, os movimentos sociais, criminalizar a galera que tá na rua. Porque no fim das contas, velho, se fosse a questão mesmo que eles estão levantando, que é conter crimes da internet, velho, porra, não pegava ninguém até hoje, né? Simplesmente não pegava ninguém até hoje, tava todo mundo solto. Crime na internet deixa rastro, você não precisa fazer cadastro preventivo. Eu gostaria de informar aí todo mundo que acabaram de aprovar hoje à tarde na Comissão de Constituição e Justiça do Senado uma lei da pedofilia que manda guardar logs ou registros das pessoas por 3 anos, um absurdo, uma aberração no mundo onde nós temos que proteger os cidadãos contra a espionagem das corporações e tal. O que nós estamos vendo é basicamente uma agressão aos direitos civis e uma agressão à privacidade dos cidadãos. Então, espero que a gente possa alertar todo mundo. O Marco Civil demorou para ser aprovado, os caras estão aprovando uma lei criminal que o Julian Assange já tinha dito no livro dele. O Julian Assange é o líder do Wikileaks. Ele disse que existem os cavaleiros do info-apocalipse, né? Que você avoca, que você chama para suprimir direitos em massa. É o terrorismo, é a pedofilia e são as drogas. Eles estão fazendo isso aqui no Brasil. Enquanto eles bloqueiam o Marco Civil,
empresas como essa, corporações como a Vivo Telefônica, eles aproveitam para aprovar leis que diminuem os direitos do cidadão. O grande problema na rede hoje não é guardar registro das pessoas. O grande problema que nós temos na internet é como proteger as pessoas daqueles que guardam os nossos registros. Então é o contrário. Bom, Pedro, a gente está falando aqui ao vivo sobre o Marco Civil. Sim. A gente agora entrou numa discussão meio falando sobre a privacidade. Certo. Né? E a gente queria saber de você, não só a privacidade, mas também os outros dois principais elementos do Marco Civil, que é a neutralidade, que é a liberdade de expressão. Como o Marco Civil, como uma lei defensiva, isso é importante de frisar, como lei defensiva, como ele pode proteger o cidadão e qual é o panorama que a gente tem hoje? Garantindo a neutralidade de rede no Marco Civil, a gente impede que a internet vire uma TV a cabo, onde quem pode pagar vai ter a internet inteira, quem não pode pagar vai ter só parte da internet. E pior que vão ser parte da internet e quem vai escolher vão ser as corporações privadas, segundo os seus interesses econômicos. Então ela vai fazer acordos econômicos com alguns sites, com alguns provedores de conteúdo, e você vai contratar, como se fosse uma TV a cabo, as partes da internet que eles oferecerem, não as que você necessariamente quiser. Então a internet como ela é hoje, ela está ameaçada por esse elemento econômico de tentar transformar a internet numa TV a cabo. E a neutralidade de rede garantida no Marco Civil, isso pelo menos aponta para o lado contrário desse, que é de uma rede neutra, onde todo mundo possa trafegar com igualdade de condições. A liberdade de expressão, ela não está garantida de toda forma, mas o Marco Civil também ajuda no caminho de garantir a liberdade de expressão, quando ele desresponsabiliza os provedores de conteúdo em relação aos conteúdos que as pessoas colocam na internet, os vídeos, os posts e os blogs. Hoje, como eles podem ser responsabilizados, uma simples notificação, um simples telefonema de um prefeito que não gostar de um post em determinado blog, pede para o provedor tirar, porque senão ele vai processar o provedor. É mais fácil ele processar o provedor do que a pessoa que fez o post, que pode ser simplesmente uma crítica política. Mas como ele está ameaçando, o provedor acaba derrubando aquele conteúdo e a gente tem praticamente uma indústria de censura automática na internet. Beto Richa, Écio Neves e o Cabral são três que adoram essa modalidade, né? A censura arte. Então, ao se responsabilizar, você aponta no sentido de garantir a liberdade de expressão na internet. O problema é que a Bertia, que é a representante da Globo e da Record e da indústria do direito autoral, eles enfiaram um parágrafo 2º nesse artigo que se responsabiliza os provedores de conteúdos postados por terceiros, dizendo que essa regra não vale para conteúdos que têm o direito autoral. E na nossa interpretação, você recoloca a censura automática na internet, que basta você dizer que aquele conteúdo, que você tem propriedade intelectual sobre aquele conteúdo, para o provedor ter que tirar com uma simples notificação. E quem disse que você de fato tem propriedade intelectual? Quem que vai julgar isso? É muito controverso, né? Exatamente, então a gente acha que quem tem que julgar isso é a justiça, e que você só pode retirar conteúdos da internet com ordem judicial. Então esse talvez seja o ponto mais sensível neste momento do Marco Civil, porque há um forte lobby da indústria do direito autoral para que se garanta um modelo de negócios baseado na propriedade intelectual. Até do interesse dos políticos também, né, cara? Sim, de quem quer censurar conteúdo na internet. E é importante que o governo sinalize concretamente de que isso não será uma possibilidade dada no Marco Civil. E a outra questão é da privacidade. As operadoras de telefonia, como a Telefônica Vivo, que cedia o nosso ato hoje, eles querem poder guardar todos os dados que você gere, desde o momento que você se conecta até o momento que você se desconecta da internet. Isso cria um processo de vigilantismo total, onde tudo que a gente faz na internet vai estar rastreado e guardado e vai poder ser vendido ou ser utilizado conforme os interesses privados das corporações. E o Marco Civil, nesse caso, sim, veda claramente, proíbe que as operadoras de telefonia façam isso. Então assim, para ter ideia da importância do Marco Civil, se a gente não garantir esses direitos agora, no momento que as regras estão sendo definidas, o futuro da internet pode ser o mesmo do da televisão e do rádio. Um meio extremamente concentrado, com poucos conglomerados econômicos dando a regra e dizendo o que vai ser visto e o que não vai ser visto, num ambiente que hoje é bastante livre e plural. Isso lembra também um dado muito interessante, por exemplo, o Jornal Nacional, nos últimos 8 anos, perdeu 16 pontos no Ibope. Pra galera ter uma noção, 16 pontos no Ibope é tipo o pico histórico do programa Silvio Santos.
que o Silvio, quando atingiu 16 pontos, ele fez até uma festa pra isso. Né? Se você não pode vencer a internet, o que é que você faz? Melhor controlá-la. Precisamente. É isso, galera. O ato tá acabando aqui, a chuva dispersou a galera, tá chovendo muito. Mídia Ninja ao vivo da sede da Vivo Telefônica, pelo Marco Civil, pela internet livre. Fabrício, valeu, mano. Obrigado. Atraca sempre. Valeu, É isso. pessoal do Ninja. Até Tamo mais. junto. Valeu.